ali, trazer a memória, texto de Mateus 14, e foi falado aqui de socorro já pelo presbítero Silas. E o Senhor tem palestado comigo dentro dessa palavra, essa semana. Mateus 14, versículo 22. O título diz assim: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O Senhor, ele me trazia atenção a algumas partes desse texto. E a primeira delas, onde eu iniciei lendo, vai falar que Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Os discípulos estão entrando no barco, agora está atravessando o mar, não é porque eles querem, não é porque eles decidiram, não é porque eles estão em desobediência, não, eles atravessaram o mar por obediência. O Senhor despediu a multidão e ordenou que eles atravessassem o mar. E agora eles estão atravessando o mar. E o interessante é que nesse caminho da obediência vai se levantar uma tempestade, vai se levantar um vento contrário, como a Bíblia aqui relata. E aí a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, não é porque a gente está no caminho da obediência que a tempestade não vai se levantar. Tem tempestade que vai se levantar justamente porque nós estamos no caminho da obediência. E aí a tempestade se levanta e os discípulos estão lá. E aí vai dizer que na quarta vigília da noite, o Senhor, ele se dirige para eles. O Senhor, ele observa aquele vento contrário e ele vai em direção a eles. E o interessante é que quando ele vai em direção a eles, os discípulos se apavoram. E se apavoram por quê? Porque ele chega de uma maneira que os discípulos não estavam esperando. Qual era a maneira natural? Eles estavam no barco, já no meio do mar. O natural era o quê? Jesus, ele vai vir em outro barco. Só que Jesus, ele está vindo por sobre as águas. Quem depende do natural somos nós. O Senhor age sobrenatural. E aí, quando os discípulos veem Jesus, eles gritam um fantasma. E aí o Senhor, para acalmar eles, calma, não fantasma não, sou eu. E aí Pedro, ele vai tomar a palavra. Ele vai dizer: se é o Senhor mesmo, então que eu venha aí ter contigo. E aí, eu já ouvi algumas pregações e até criticando Pedro. Por que Pedro saiu do barco? Porque Pedro arrumou lá na frente porque ele saiu do barco, era para ele estar. Não! Ali todo mundo se apavorou. E aí eu vejo alguém que se levanta diante daquela situação de medo para fazer alguma coisa. Alguém que está dizendo: é o Senhor mesmo? Porque o Senhor ordenou que nós viemos até aqui, que nós atravessássemos esse mar. Então, se é o Senhor, então me manda aí contigo. Ou seja, às vezes o Senhor, ele ordena algo a você, e aí de repente no caminho, por causa de algo que se levantou contra, às vezes bate aquela dúvida, bate o medo, bate o receio, e perguntando: Jesus, é o Senhor que está no negócio mesmo? E aí ele faz essa prova com o Senhor, e o Senhor fala: vem. E ele anda sobre as águas. E aí, ali já andando por sobre as águas,
né? Um milagre acontecendo ali, um sobrenatural acontecendo, independente da tempestade, né? Pedro ele está andando sobre as águas. Só que aí também vai dizer que Pedro ele começa a reparar na força do vento, no vento contrário. E aí eu ouvi dizer, mas Pedro não teve fé. Até o Senhor mesmo fala, né, que ele teve pouca fé. Mas quem nunca? Quem nunca duvidou? Quem nunca teve medo diante de uma dificuldade, né? Diante de uma adversidade? Quem nunca teve medo? Mas o que eu acho lindo aqui é que Pedro, discípulo de Jesus, já andava com ele, já viu um milagre, discípulo dele, naquela hora ele teme e ele começa a afundar. Só que tem uma grande lição aqui. Quando você começa a afundar, olha que interessante, Pedro ele está afundando, mas ele está afundando na presença de Jesus. Ele está afundando, ele está com medo, mas ele ainda está na presença de Jesus. O que ele ensina? Estou afundando? Estou com medo? Pede por socorro. Ele está na presença de Jesus, ele está na presença daquele que pode salvar ele e tirar ele daquela situação. Então ele ensina, eu estou numa situação que eu estou afundando, eu estou num problema que eu estou perdido, chame por Jesus, chame por socorro. Pedro ele poderia ficar, mas o que os discípulos vão falar? Eu vim aqui, eu me meti, eu andar por sobre as águas, eu fazer água, tomar a frente, e agora eu estou afundando. Só que Pedro ele me ensina, quando a situação foge do meu controle, irmão, não é para ter orgulho, não é para ter timidez, não é para ter medo. Jesus ele está aqui. E a presença dele estava diante de Pedro. E Pedro, ele aproveitou essa oportunidade de fazer o quê? Senhor, salva-me. Era só isso que ele tinha para fazer. Não era para enfrentar, não era para tentar nadar sozinho, não. Se salvar sozinho, não. Ele foi diante, ele já estava diante. Então ele pediu para aquele que tinha o poder para socorrer ele, para salvá-lo. E serviu o Senhor Jesus, assim o fez. E para terminar, Jesus levanta ele, né, por cima de sobre as águas, e a Bíblia vai relatar que Jesus agora está caminhando de volta para o barco. E só depois, dentro do barco, a tempestade se acalma. É Jesus mostrando para a gente, não tem tempestade. É independente da tempestade, você anda sobre as águas. Por quê? Porque o que faz a diferença não é o barco, é a minha presença. Aleluia. Então, se tem tempestade, se não tem, você vai andar comigo por sobre as águas.